Livro O Avivamento do País de Gales. Capítulo 1. A confissão que acendeu a chama. O País de Gales é um principado do Reino Unido, menor ainda que o estado brasileiro do Sergipe. No início do século XX, tinha uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas. A maioria trabalhava nas minas de carvão ou em metalúrgicas. Era uma região cheia de igrejas e capelas, quase todos frequentavam uma igreja regularmente. Havia grandes pregadores que viajavam anunciando o Evangelho, e numa época em que não havia rádio nem televisão, os cultos eram um acontecimento importante na sociedade. Admiravam-se as boas pregações que atraíam grandes audiências. Entretanto, algo estava faltando nessas pregações. A mensagem havia se perdido no meio da preocupação com a sua forma de transmissão. O culto era bem preparado, as pregações eram aperfeiçoadas como uma obra de arte e havia entoação de hinos no final. Porém, algo estava errado. Faltava um elemento importante: a paixão pela mensagem. Aos poucos, algumas pessoas começaram a notar isso. Uma dessas pessoas era um homem chamado Jim Howell. Em 1903, ele escreveu um artigo conclamando o povo galês a buscar a Deus por algo novo. A maior necessidade da nação galesa hoje, ele escreveu, é avivamento espiritual. Não apenas transformação social, mas avivamento espiritual. Algo que alcance as profundezas do coração. Se fosse a última coisa que eu pudesse dizer a esta nação, ele concluiu, eu gostaria de dizer que precisamos de avivamento. 3 semanas depois, Jim Howell morreu. De repente, as pessoas começaram a clamar por Deus. Era algo realmente notável. Muitas pessoas estavam orando por avivamento, reconhecendo que o estado espiritual em que estavam não era o que deveria ser, enfrentando o senhorio de Jesus. Um outro líder que sentiu o encargo de buscar avivamento era Joseph Jenkins. Em uma pequena vila de Cambridgeshire, chamado Newquay, esse pastor estava profundamente preocupado com a falta de unção na sua própria pregação, o que compeliu a buscar intensamente uma vida mais profunda em Cristo. Ele sentiu cada vez mais o fardo por causa da indiferença entre os cristãos ao seu redor e a apatia dos jovens na sua própria igreja. Exortou-os seriamente a obedecer ao Espírito. Na passagem de ano de 1903 para 1904, ele organizou uma conferência sobre vida espiritual, em que testemunhou como o Espírito Santo havia inflamado sua vida, tal como uma chama de fogo. Depois de um culto de domingo à noite, em fevereiro de 1904, uma adolescente chamada Florrie Evans veio pedir conselhos ao pastor. Ela estava profundamente incomodada com a falta de paz interior. O pastor lhe fez uma pergunta sábia: como você está em relação ao senhorio de Jesus Cristo? Não estou muito bem, ela respondeu. Tenho medo de que se eu me entregar totalmente, ele me peça algo muito difícil. Naquela noite, porém, ela enfrentou seus temores e entregou a sua vida inteiramente a Jesus como Senhor. Que coisa maravilhosa poder resolver essa questão tão cedo na vida. Ela tinha apenas uns 16 anos e não ter de esperar até a fase adulta com tantas complicações a mais. O que Jesus significa para você? Uma semana depois, Joseph Jenkins estava numa reunião com os jovens da sua igreja. Era um domingo de manhã. Os jovens, embora não muito dinâmicos, eram moralmente decentes e bem comportados. O que Jesus significa para vocês? Jenkins perguntou. Houve um longo e pesado silêncio. Finalmente, um garoto se manifestou. Jesus é a luz do mundo, ele disse. Não, apenas respondeu Jenkins. Não é isso que quero. Quero saber o que Jesus significa para vocês. Outro silêncio pesado. Foi aí que Florrie Evans se pôs de pé
Eu não sei exatamente o que posso dizer esta manhã, ela disse com voz trêmula e hesitante. Mas eu amo o Senhor Jesus com todo o meu coração. Ele morreu por mim. Palavras simples, sem nada de muito especial. Muitos de nós poderíamos ficar de pé e dizer as mesmas palavras com sinceridade e nada aconteceria. Mas não foi apenas o que ela disse, mas como o disse. Deus estava preparando combustível espiritual há algum tempo, através de várias vidas. Só estava faltando a faísca, que chegou com uma confissão feita por uma adolescente tímida que tivera uma experiência genuína com Deus uma semana antes e que agora estava obedecendo a um toque interior do Espírito Santo. Algo foi iniciado ali mesmo, naquela reunião. Houve um silêncio diferente, um senso da presença de Deus. Os jovens sentiram o impacto do toque do Espírito Santo. Sentiram suas vidas não estavam em ordem diante de Deus. Houve a profundidade do verdadeiro arrependimento e depois a alegria de conhecer o perdão dos pecados. À medida que a bênção em Niqui foi divulgada em outros lugares, as portas começaram a se abrir. Levado pelo seu pastor, este grupo de jovens, a maioria entre 16 e 18 anos de idade, conduziu reuniões por todo o sul do país. Oravam pelas pregações e cantavam no final. Convenções e conferências brotaram em todo o país de Gales, enfatizando a santidade de coração e a vida no Espírito. Transformando fé mental em experiência viva. Nos capítulos a seguir, queremos descrever um pouco mais como essa faísca se transformou em explosão. Mas é importante observar como Deus iniciou aquele mover, o ambiente em que nasceu. Muitos sabiam a respeito de Deus, eram religiosos, frequentavam os cultos, mas não conheciam a Deus. Isso lhe parece familiar? Estamos vivendo dias em que milhares dizem que creem em Deus, no entanto lhes falta a realidade prática de andar no dia a dia com Jesus, de ter um relacionamento vivo com Deus. No avivamento do país de Gales, uma das coisas que mais aconteceu foi o toque de Deus em pessoas que já criam nele, mas que só tinham uma fé mental, cultural. E uma das palavras-chave do avivamento era segurança, certeza. As pessoas descobriam que Deus as amava, que havia feito algo permanente em suas vidas, algo que lhes daria certeza. Deus transforma, Ele ama, não somente o mundo, mas ama a mim. É claro que Ele ama o mundo, mas Ele também me ama e me transforma. E posso saber que Ele me ama. É a passagem da religião à realidade espiritual. É possível ouvir pregações fantásticas, pregações profundas e bem elaboradas, pregações que cativam e conquistam os ouvidos, como havia naquela época, e não ter o coração tocado. Por outro lado, não é necessário nem estar numa reunião especial para entregar sua vida totalmente ao controle de Jesus. Flori Evans, que era uma adolescente comum, fez essa entrega e foi usada como uma pequena faísca para detonar uma grande explosão no seu país e no mundo. Anos mais tarde, foi como missionária para o interior da Índia. A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Terminamos a leitura do primeiro capítulo deste importante livro falando sobre avivamento. Enquanto você aguarda a leitura do segundo capítulo, te peço que se inscreva no canal, dê um like, compartilha com um amigo, com um irmão, com o grupo da família, e em breve nós teremos a leitura do segundo capítulo. Espere e aguarde e que Deus te abençoe. Obrigado por assistir até aqui.